Nabote, o guardião da vinha. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, ele era de Jizreel, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, ou Samaria, como a gente fala aqui no Brasil. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você daria a sua vinha para alguém? O Acabe disse assim para o Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois ela está pertinho, ela é vizinha, ao lado da tua casa, da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Outra vinha melhor. Outra vinha melhor, para que você então tenha, ela me sirva de horta. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jizreelita, que lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: o que é que você tem? Por que você está assim, abatido? Não está comendo pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita. Ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: você por acaso é o governador de Israel? Levanta-te, rapaz, come pão, alegra o teu coração. Eu vou te dar a vinha do Nabote, o israelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, 2 homens canalhas, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora, e apedrejai-o, para que Nabote morra. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum, puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos do capeta, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos do Belial, ou do Baal, testemunharam contra ele, contra Nabote, na frente do povo, dizendo: olha, esse Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram ele para fora da cidade, o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse para o Acabe: levanta-te, e pode possuir a vinha de Nabote, o Jizreelita, o qual te recusou dar por dinheiro. Porque Nabote não vive, mas é morto. Aconteceu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, israelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Falar-lhe-ás, dizendo: assim diz Adonai,
porventura não matastes e tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz Adonai, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias, você já me achou, inimigo meu? E ele disse, achei-te, porque já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, de fizeste pecar a Israel. Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo, os cães comerão a carne de Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos descendentes de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves dos céus os comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu sua carne de saco, jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo, não vistes que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre toda a casa de Israel. Quem conseguiu acompanhar até aqui sem desviar sua mente, diga graças a Deus. 28 versículos vocês conseguiram ler comigo, não é mole. E o nosso tema, que é sobre Nabote, o guardião da vinha, é só para lhes dizer 4 coisas e a gente vai orar hoje, muito especialmente por cada líder, por cada chefe de família, por cada esposa, por cada dono de empresa, por cada pessoa que sonha em ter a sua empresa. Há uma sedução na vinha. A vinha nos seduz. A vinha nos puxa para ela. Há uma atração quase que inexplicável. Todo mundo quer a vinha. Mas sobre essa atração eu vou falar numa outra mensagem, daqui a 2 ou 3 domingos. Ou talvez no próximo domingo. Hoje, no entanto, eu quero falar sobre a importância de termos na igreja e na sociedade nabotes. Quem são os nabotes? Nabotes são homens e mulheres que trabalham para impedir que a serpente maligna chamada Leviatã, que está em Isaías 27, dê o seu bote na vinha e destrua o fruto da vinha. A vinha representa a obra de Deus. O que é a vinha? A obra de Deus. Mas a vinha também é o povo de Deus. A vinha é a sua célula. A vinha é a sua família. Principalmente a vinha é a sua família. Sua família é sua vinha. É sua plantação, você precisa cuidar dela, protegê-la, cercá-la. Sua célula é sua vinha, você tem que cuidar dela, senão ela morre. A sua macrocélula, você tem que cuidar dela, senão ela morre. Se pararmos de crescer, começamos a diminuir. Se pararmos de vencer, começamos a perder. Se pararmos de atacar, começamos a ficar na defensiva. O que é avivamento? Numa luta, num ringue, tem um momento que o lutador está atacando o oponente. E tem um outro momento que o oponente começa a atacar e ele começa a se defender. Esse momento, quando ele está atacando, nós chamaríamos, se fosse na igreja, de avivamento. Dizemos assim, a igreja está avivada. Quando a igreja se põe na defensiva, ela parou o avivamento, cessou o avivamento.
Um coração que começa a ficar satisfeito com as conquistas passadas, querido, o passado já passou. O passado seu acabou ontem à noite. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Amanhã é uma segunda-feira inédita. Nunca teve uma segunda-feira igual a que você vai ter amanhã. Você pode construí-la do jeito que quiser. Você pode escrever o que quiser a respeito dela. Seu passado não tem jeito. Quem foi seu pai, quem foi seu avô, quem foi seu tataravô, a escola que você estudou, o liceu que você estudou, o brisolão que você estudou, o bairro que você cresceu, os erros que você cometeu, acabou. A única coisa que consegue resolver o seu passado é a cruz de Cristo. Quando chegamos em Jesus, a cruz cancela o nosso passado. Mas o futuro está todo adiante de você. E você pode torná-lo brilhante. Agora, a gente perde essas oportunidades. Muita gente não sabe como cuidar da sua vinha. Não sabe como cuidar da sua família. Não sabe como cuidar da sua célula. Não sabe como cuidar da sua saúde. Não sabe como nutrir a sua alegria. Não sabe lidar consigo mesmo. Algumas pessoas não têm a determinação de Nabote. Nabote tinha uma vinha. A vinha que Nabote tinha era maravilhosa. Só que Nabote tinha uma atitude de cuidar. A vinha do Nabote era ao lado do palácio do rei de Israel. Naquela ocasião, o rei de Israel era o pior rei que já tinha existido. Um camarada chamado Acabe. Acabe. Elias vivia profetizando contra ele. E Acabe tinha a sensação que Elias queria acabar com ele. Mas Acabe que ele mesmo estava se acabando. Com os seus próprios erros, ouvindo conselhos errados. Os conselhos são muito importantes. Conselho é uma coisa que não custa nada, mas vale muito. Algumas pessoas dizem, conselho, se fosse bom, as pessoas não davam, vendiam. Isso está absolutamente errado. A salvação é a coisa mais valiosa que eu tenho, e Jesus não me vendeu, Ele me deu. Então as coisas não têm valor só pelo preço que dão por elas. Conselhos sábios fazem a guerra. A Bíblia Sagrada diz que é com sábios conselhos que se ganha uma batalha. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja como o conselho dos ímpios destrói, porque o verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, tudo que a pessoa que ouve o conselho de Deus faz, vai dar certo. Aí o texto continua nos 3 últimos versículos dizendo, não são assim os ímpios, diz o verso 4, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem conseguirão ficar na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então veja como o conselho é importante. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 9, versículo 6, que quando Jesus viesse, ele seria chamado maravilhoso conselheiro. Veja como o conselho é importante. Se tivermos sábios conselhos, vencemos. E ele seguiu os conselhos de sua mulher. A sua mulher chamava-se Jezabel. O Acabe era aconselhado por Jezabel. Jezabel era uma mulher tão terrível, tão maligna no Antigo Testamento, que ela aparece no livro do Apocalipse com uma simbologia de um espírito maligno. Há uma igreja em Apocalipse chamada Tiatira, uma cidade chamada Tiatira. Quem se começa essa igreja provavelmente foi uma mulher chamada Lídia, que se converteu no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando estava o apóstolo São Paulo pregando. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer sobre esta mulher, chamada Lídia, que ela era vendedora de púrpura. E o Atos 16 diz, ela era da cidade de Tiatira. Que cidade que eu falei? Lá nessa cidade de Tiatira tinha uma igreja, provavelmente nasceu com mulher, e era muito forte numa liderança feminina. A liderança feminina da igreja de Tiatira era muito recrudescente, muito intensa. No entanto, havia uma mulher nessa igreja pregando que não tinha problema se prostituir, que Deus não levava isso muito a sério. Pode se prostituir o corpo, não importa. Ela ensinava as pessoas a viverem em prostituição. E aí o Senhor Jesus chama esta mulher em Apocalipse de Jezabel.
numa referência a esta mulher do livro de Reis do Antigo Testamento. Então veja que Jezabel, embora no meio evangélico ficou conhecido como um espírito, porque é o mesmo espírito que agiu na vida de Herodias, a mulher de Herodes, que era antes esposa de Filipe, está isso em Mateus capítulo número 14, e ela larga o marido dela para se casar com Herodes, e João Batista repreende, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Veja que era uma mulher que perseguia profetas. Então esse espírito que agiu na Herodíades é o mesmo espírito que agiu na mulher do Acabe, e o mesmo espírito que estava agindo em uma igreja do Apocalipse, que fala de uma das gerações da igreja, que é a igreja de Tiatira. Isso é importante para você conhecer o contexto e ter uma elucidação do texto. Agora Acabe ficou louco com a vinha do Nabote, ficou obcecado com a vinha do Nabote. Ele queria a vinha do Nabote de todo jeito. Ele passou a desejá-la dia e noite. Tudo o que ele queria era ter a vinha e transformá-la numa horta. Ele não conseguiu ter êxito, então ele chama a mulher, e a mulher vê que ele está abatido, e a mulher disse: vou lhe entregar a vinha. E aí mata Nabal a pedradas, vem o apedrejamento. Por que hoje eu estou trazendo esse texto para você sobre vinha? Porque o diabo quer a sua vinha. O diabo quer a sua família, o diabo quer a sua célula, o diabo quer a igreja em células, o diabo quer os cristãos avivados, o diabo quer paralisar a sua vida de oração, o diabo quer paralisar a sua adoração, o diabo quer paralisar a sua leitura bíblica, o diabo quer que você falte às reuniões e os cultos. Por quê? Porque o diabo quer destruir a sua vinha e transformá-la em uma hortinha. Mas hoje nós vamos aprender com Nabote. A unção de Deus hoje vai descer sobre nós de uma maneira especial, e nos levantaremos em nome de Jesus para proteger a nossa família, a nossa célula e a nossa vinha. Hoje você vai receber unção de Nabote. Só 4 coisas que vamos aprender com Nabote. Nabotes sabem. Nabotes sabem. Crente evangélico não sabe. Cara que só é frequentador, que só diz amém, não sabe. Mas Nabotes sabem que a vinha não tem preço. A vinha não tem preço. No verso 2, Acabe disse: dá-me a tua vinha para eu transformá-la em horta. Sabe por quê? Porque está vizinha, está perto de mim. Te darei por ela uma outra melhor. Ah, se for do teu agrado eu te dou dinheiro. E ele respondeu no verso 6: não te darei a minha vinha. É a última frase do verso 6. Já Acabe contando para a mulher dele o que foi que Nabal respondeu: não te darei a minha vinha. Pega o seu dedo direito assim, levanta ele, aponta no mundo espiritual agora. Diga: em nome de Jesus, que as forças do maligno saibam que a minha família não tem preço, meu ministério não tem preço, meu chamado não tem preço, minha saúde não tem preço. Não te darei a minha vinha. Enquanto você aplaude e glorifica o Senhor, os Acabes da vida lhe oferecerão proximidade. A primeira expressão dele aqui no versículo de número 2 é: eu quero a tua vinha porque ela fica perto. Essa geração da preguiça adora o que fica perto. Fui comprar uma televisão uma vez, o cara me deu o preço de uma televisão. Isso tem acho que uns 3 ou 4 anos. E estava lançando naquela época uma televisão que você não precisava de controle remoto, era com comando de voz. Você falava 21, ela mudava para o canal 21. Liga, ela liga. Desliga, ela desliga. Eu falei: quanto é mais? Qual a diferença dessa para essa? É o comando de voz só, o resto é tudo igual. Eu disse: mas essa, o preço é muito maior.
Quanto é essa? Ele disse X. E essa daqui? 2X, quase 2X. Eu falei, mas por que tão mais caro? Comando de voz, o senhor não precisa apertar botão, não. Não precisa. O senhor fala, ela muda o canal. Eu disse, não, me dá essa outra aqui mais barata, eu posso apertar o botão? Eu posso apertar o botão. Dá para eu fazer isso, gente. A nossa geração, por comodidade, você faz uma célula na casa da pessoa, a pessoa não vem mais na igreja. Ela diz, eu vou na igreja para quê se a igreja veio aqui? As desculpas para não congregar, para não buscar Deus, para não orar, são os mais impressionantes. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu não pude ir porque eu estava cansado. Era para Jesus ter dito assim, ei, vocês que estão cansados aí, sobrecarregados, fiquem aí mesmo que eu vou até vocês. Ele não fala isso. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Veja, está cansado? Tem que buscar Jesus. Está fraco? Tem que buscar Jesus. Está para baixo? Tem que buscar Jesus. Está desanimado? Tem que buscar Jesus. Família está bem? Busca Jesus para ficar melhor ainda. Nós sempre temos que buscar Jesus. Posso ouvir amém? Dê um aplauso a Jesus bem forte. Olha o que ele disse, é mais perto. Sua vinha está bem perto, versículo 2. E aí ele disse uma outra coisa. Também lhe ofereceu uma melhor, disse, eu vou te dar uma melhor. Homens casados, digam comigo, não tem esposa melhor que a minha. Maridos, digam, não tem esposa melhor que a minha. Mulheres casadas. De novo. Sabe qual a promessa do diabo? Eu vou acabar com a tua família, mas vou te dar uma melhor. Meu primeiro carro foi um Passat, que a fumaça não saía para fora. Sair é para fora. Não existe sair para dentro, a não ser que seja a fumaça do meu primeiro Passat. Ela saía para dentro. Então eu botava os terninhos, ia fazer casamento, chegava lá fedida a fumaça. Apelidaram o meu carro, era pastor aqui em Friburgo, apelidaram o meu carro de, eu já nem lembro o apelido, mas era alguma coisa relacionada à fumaça. Graças a Deus que eu não lembro. E riam. Uma vez eu estava dando carona para um pastor de Cabo Frio, pastor Israel. E ele estava lá, fumaça entrando, eu falei, desculpa meu irmão, tem fumaça. Ele disse, esse aqui sabe qual é o melhor carro do mundo? Eu disse, não, qual que você acha que é o melhor? Ele falou, esse aqui, porque ele está me levando. Sabe qual é a melhor mãe do mundo? É a sua. Melhor pai do mundo é o seu. Melhor esposa é a sua. Quer dizer, no meu caso é a minha. Melhor marido é o seu. Melhor cidade é a nossa. Melhor país é o Brasil. E o melhor Deus é o nosso Deus. Como assim melhor? Olha o que disse Acabe. Ou se você prefere, te darei outra melhor. E aí por fim, depois de oferecer outra melhor, eles oferecerão para você que você venda dinheiro. Foi o que ele fez por fim. Finalmente vem a oferta financeira, proposta de lucro. Ah, você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais se fizer tal coisa. Se é errado, não venda a sua consciência. Sua consciência é sua vinha. Não venda. Vai ganhar mais, mas vai vender sua consciência, então não venda. Diga comigo, a vinha não tem preço. Diga, a minha consciência não tem preço. Você deve deixar bem claro para o diabo que a sua família não tem preço. Vocês não estão me ouvindo, não. Você tem que deixar bem claro para o diabo que sua família não tem preço. Você tem que deixar bem claro para o diabo que sua célula não tem preço. Eu não quero mais a célula, não. Está dando muito trabalho. Como assim?
Você tem que deixar bem claro para o diabo que o seu ministério não tem preço. O seu chamado é inegociável. A sua unção, quem te deu foi Deus e você não negocia. Você tem que deixar claro para o diabo que ninguém vai cortar as suas tranças no colo de uma Jezabel para arrancar as tuas forças, porque foi Deus quem te chamou. Seus discípulos não têm preço. Seus discípulos não têm preço. Seus discípulos não têm preço. Ou seja, a sua vinha não está à venda, não tem preço. Todos os nabotes sabem que a vinha é a herança do Senhor. Diga comigo, a vinha não tem preço. E em segundo lugar, é a herança do Senhor. É a herança do Senhor. É a herança do Senhor. Olha o que ele disse no versículo número 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Depois ele diz no versículo 19, também o próprio Deus reconhecendo, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mandaste e tomastes a herança. Falando para Acabe, tomou a herança. Não era só uma vinha, era uma herança. Nós temos que ter atitude de Nabote e não ver a obra de Deus apenas como coisas, não ver a obra de Deus apenas como números, não ver a obra de Deus apenas como troféus, não ver a obra de Deus apenas como um trabalho religioso, não, mas ver a obra de Deus como herança do Senhor. Ou seja, as pessoas que nós cuidamos são filhos na fé. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, você é meu verdadeiro filho na fé. Por que estou usando a palavra filho e não mais a palavra herança? Porque o Salmo 127, versículo número 3 diz que os filhos são herança. Então se disse que a vinha era herança, estava falando que eram filhos. Então filhos são herança, herança são filhos. Então eu me choco quando alguém trata apenas como religião, como se tivesse vindo só num teatro, ou vindo só para estar junto. Não, fui lá um dia porque eu gostei. Não, nós somos família, 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 família. E os discípulos que você cuida na sua célula são filhos da fé. Você não pode negociar os seus próprios filhos com Acabe. Você não pode negociar sua célula com Jezabel. É um chamado. Terceiro, todos os nabotes sabem que o líder da vinha precisa enfrentar as pedradas da vida. Se você não quer ser criticado, não faça nada para Deus. Pessoas covardes não fazem nada para Deus, mas também não crescem como pessoa. Eu não preciso ler para vocês de novo, porque já li, mas os versículos de 7 a 13 fala das pedradas que vieram sobre Nabote, sobre sua vinha. As pedradas hoje em dia são calúnias, das quais nenhum líder escapa. Às vezes ameaças físicas, através de doenças, ou de males que o diabo lança, para te parar. O objetivo do diabo é parar o líder, mas o diabo não vai conseguir te parar. Tem uns jovens aqui nessa igreja, tem uns homens aqui nessa igreja, tem umas mulheres aqui nessa igreja, tem uns casais aqui nessa igreja, que o diabo sabe que se ele não sair da frente é atropelado, porque são pessoas que estão determinadas a não parar em troco de nada. Tem gente que troca a sua vinha por uma namorada, ou por um namorado. Seja inegociável. Me lembro de um rapaz que disse para a menina: você tem que escolher, ou esse Jesus, ou eu. E ela disse: puxa amor, eu te amo tanto, te amo tanto. Você tem que escolher, ou Jesus ou eu. E ela disse: então tá, se eu tenho que escolher, então já escolhi. Ele disse: ainda bem, você foi inteligente. Ela disse: você não sabe o quanto, escolhi Jesus, é lógico. Teve um outro que era satanista,
Ela sabia disso, que a gente não é enganado não, os avisos aparecem no caminho, mas a gente quer tanto. No dia do casamento, quando entrando na igreja, ele disse para ela: olha bem para essa igreja aqui. Aproveite esse nosso casamento, essa cerimônia aqui, porque hoje é a última vez que você entra aqui. Todo líder vai ter que tomar pedradas. Sobre as pedradas na vinha eu vou falar num outro domingo, porque eu tenho que fazer uma mensagem inteira só sobre as pedradas da vinha. Mas por último, toda vinha precisa da voz profética. Toda vinha precisa da voz profética. Amo o verso 17 desse texto, porque o 16, a desgraça está estabelecida. Mas o 17 abre assim: então veio a palavra do Senhor através do profeta Elias. Deus sempre manda a sua palavra. E Deus disse para ele no verso 18: levanta-te, desce e vai se encontrar com Acabe. E ele foi lá repreender Acabe e repreender Jezabel. Elias falou duramente contra Acabe em favor da vinha do Senhor. Deus sempre levanta alguém para lutar pela vinha. Às vezes do nada Deus levanta alguém para lutar por uma família em ruínas, por um casamento acabado, por uma célula que está esmilinguindo, por uma igreja que está se desmoronando, ou por um líder que está desanimado. É por isso que você precisa de cobertura. É por isso que você precisa de um líder sobre você. É por isso que você precisa se reunir para ouvir a voz profética. Porque quando eu estou pregando aqui na frente, eu não estou só compartilhando um texto da Bíblia. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Eu estou cobrindo a sua vida. Eu estou abençoando a sua vida. Você sempre vai precisar de algum líder que esteja sobre você e que lute pela sua família. Você vai precisar de alguém que lute pela sua empresa. De um líder que lute pela sua célula. De alguém que lute pela sua macrocélula. Na visão celular, nós sempre estamos cobertos. Na visão celular, nós nunca estamos sozinhos. É por isso que Deus colocou a minha família para cuidar da sua família. Eu não sei se você teve um pai biológico, e diante de Deus eu não quero e não posso substituir o seu pai biológico, mas hoje estou aqui como seu pai na fé, como seu pai espiritual, para em nome de Jesus te abençoar a sua vinha, e como voz profética dizer: a sua vinha será blindada com sangue de Jesus Cristo. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Se você recebe, diga amém e dê um aplauso a Jesus bem forte. Apóstolo, e se todos falharem? Se todos falharem, tem um que não falha. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 27. Vamos terminar com esse texto. Isaías capítulo 27. Se todos falharem em proteger tua vinha, tem um que não falhará. Ele vai proteger. E ainda que te matem, Ele vai te receber na glória. É melhor morrer com integridade do que viver com um mau caráter e com a consciência vendida. A morte não é de modo algum a pior das tragédias. Veja o que disse Isaías 27, de 1 a 3. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. A dura espada está aqui, ó. Espada do Espírito. O Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu aguardarei. Hoje eu poderia não estar aqui falando com vocês, mas olha o que ele disse, eu vou ler de novo. Eu aguardarei, de noite e de dia. Chamei o Maurão lá em casa hoje às 7 da manhã. Falei: Maurão, nem era 7 ontem, nem era 7 da manhã, era antes, de madrugada. Porque eu moro num prédio no 2º andar. Tem 8 andares, acho, o prédio, eu moro no 2º. E minha esposa vem pedindo para eu trocar o fogão.
E eu venho naquela procrastinação de marido, dizendo: Senhor, abençoa, renova. E ainda o bom é que o rapaz que foi lá ainda falou: esse fogão dura mais 10 anos. Eu falei: aleluia. Falou isso. 10 anos. E teve um vazamento de gás. O gás tomou o andar todo, que a vizinha que mora em um dos apartamentos mais longe, no quarto dos fundos, chamou a mãe dela e disse: mãe, está acontecendo alguma coisa, o cheiro está terrível de gás. Minha esposa levantou com o Vitor e o Rafael, isso foi ontem de manhã, tinha que fazer o exame de sangue. Chegou na cozinha, ela voltou para o quarto e disse: amor, não acende luz nenhuma, não acende, está um cheiro de gás louco. Cheguei na cozinha para ver, botei o ouvido. Falei: mas está vazando direto. Fui no corredor, fechei o gás. Parou de vazar, mas aquele cheiro horrível, abrimos a casa toda. Já estava o síndico, já estava o porteiro. E chamei o especialista, era a mangueira que estava furada, trocou a mangueira. E eu estou aqui falando com você. Minha esposa está aqui tranquila, meus filhos estão aqui. Deus disse assim para você: eu te guardarei. Quem aqui é solteiro ainda? Você não vai casar errado. Você vai casar certo. Quem aqui já é casado? Se o diabo cochichou no seu ouvido: você casou errado, fala para ele: mas agora deu certo. De todo jeito vai dar certo. Deus vai te guardar.